E começámos outubro da pior forma. As notícias sobre a falta de componentes e que tem dificultado a entrega de não só de componentes de computador, mas como de carros e tudo que tem eletrónicos, continuam a aparecer. Ou seja, isto ainda não está sanado, mesmo com o Covid digamos, a ficar estabilizado. Continuam a aparecer notícias de que as coisas ainda estão para durar, não é? Este tipo de problemas. Quem anda um bocado por dentro disto notou de que, por exemplo, as placas gráficas tiveram um incremento substancial no preço, mesmo os próprios portáteis não têm a oferta no mercado que deveria ter, e isto tudo deve-se ao mercado da China, não é? Do fabrico de componentes. Aqui esta notícia em específico tem a ver com falhas em componentes que usam o alumínio, e eles falam aqui na notícia que 50% dos produtores deste tipo de componentes de alumínio que tiveram problemas e que tiveram fechados temporariamente devido aos bloqueios que foram criados pela pandemia do Covid-19 em países como, por exemplo, a Malásia e a Indonésia, ou seja, não só a China, mas também como a Malásia e a Indonésia. Eles mencionam ainda aqui na notícia que anteriormente à pandemia, por exemplo, em Taiwan e na China, as encomendas deste tipo de componentes conseguiriam ser entregues dentro de 2 meses e que atualmente estão a ser entregues entre 3 a 6 meses, ou seja, o que se denota aqui um incremento quase 3 vezes relativamente ao período normal que era antes da pandemia, de 2 meses, não é? Agora pode chegar aos 6 meses. Pronto, isto está a afetar, como eu já disse, não é? A indústria automóvel e de componentes de PC, mas não fica só por aqui, não é? Isto, os smartphones, já tivemos até marcas que cancelaram lançamentos de novos modelos por causa de falhas de entregas de chips e de alguns componentes. O que é realmente aqui assustador é que eles aqui na notícia e estima-se que isto vá se manter até 2023. E eu acredito, até porque isto não é o único problema que está a afetar os fabricantes de componentes. Na China também tem havido falhas de energia, eles estão com bastantes falhas de energia e isso tem feito com que fábricas parem de trabalhar, e estas falhas têm atingido até mesmo casas e tudo, e as coisas estão a ficar muito complicadas. Eu por acaso soube desta notícia, nem foi por me ter aparecido a notícia, foi porque a falar com um dos responsáveis da Lenovo Portugal, que me disse que não tinha previsões de entregas de portáteis, ou não conseguia confirmações de entregas de portáteis para os próximos 6 meses, porque muitas fábricas na China estão a implementar um método de trabalho em que trabalham menos horas por dia e fecham alguns dias por causa destas falhas de energia, ou seja, estão-se a revezar entre fábricas para não estarem todas a funcionar ao mesmo tempo e daí ceder as capacidades. Exatamente. Ou seja, imagina, tipo, há uma fábrica que trabalha segunda, terça e quarta e a outra se calhar trabalha quarta, quinta, sexta e sábado, por exemplo, não é? E o que faz com que a produção desacelere, não é? E que as coisas se tornem mais complicadas. Eles falam aqui na notícia que isto tem afetado desde luzes de tráfego, ou seja, luzes de estrada, de semáforos e tudo mais, elevadoras, cobertura de, por exemplo, de rede 3G dos telefones devido a estas falhas, e que alguns dos suppliers, ou seja, alguns fornecedores de empresas como a Apple e como a Tesla foram algumas das afetadas por estas falhas de energia. Eles não dizem aqui, a Goldman Sachs
estima que cerca de 44% da indústria na China que foi atingida por estas falhas de energia, o que é substancial, não é? Pronto, eles estão a racionar, como eu já tinha dito, estão a racionar a entrega de energia. Em algumas regiões da China já estão a racionar, ou seja, as empresas não podem estar a trabalhar a 100% como queriam, não é? Porque têm que ter noção de que não podem utilizar a energia toda, porque senão voltam outra vez a ficar sem energia. E um dos grandes problemas disto é a falta de carvão, porque eles já não conseguem ser produtores do carvão que estão a queimar para poder gerar energia e têm que contratar fora, têm que comprar fora, mas que não estão a conseguir com a velocidade que querem, não é? Pois, isso nos tempos que corre é que é estranho, não é? Porque, quer dizer, quando a maior parte dos países do mundo quer, não é banir, mas pelo menos reduzir no consumo do carvão e das centrais a carvão, as centrais térmicas a carvão, precisamente por causa dos efeitos do aquecimento global, não é? E dos gases. Sim, a poluição, e aquilo na China é brutal, não é? A poluição lá. E aqui eles falam mesmo que não conseguem construir as centrais de carvão com rapidez suficiente para conseguirem fazer face a estes picos e a estas questões. Porque de facto as centrais a carvão são aquelas que dão a resposta mais rápida quando precisas de suprimir um pico de corrente. Mas também são aquelas que são, não sei se serão as piores, não é? Porque há mais que queimam combustíveis fósseis, nomeadamente a gás, por exemplo. Se bem que eu não seja nenhum especialista em centrais produtoras de energia, mas sei que elas existem, e é estranho. Se calhar foi por isso que eles mandaram o pessoal dos bitcoins embora, não é? Já estavam a prever que isto ia começar a acontecer, e então para não afetar a indústria, poderá estar ligado, não é? Até porque aquilo consome alguma energia e eles seriam o elo mais fraco, não é? Era fácil. Pois. Por ali não é uma indústria que seja produtiva, não é? Não é uma indústria primária. Sim. É só ali pronto, cria riqueza, mas não sei até que ponto é que estará relacionado com isto ou não. Sim, poderá estar relacionado. Pode estar ligado, sim. Sim, aqui o que fica, pronto, é que infelizmente os está preços, para ficar a falta de componentes. Os preços vão continuar altos, se é que não vão aumentar ainda mais, não é? É o que temos, infelizmente, não é? E isto, como se vê até aqui nas imagens, a poluição na China aquilo é brutal, não é? As pessoas de lá têm que andar de máscara e tudo, e muito culpa destas centrais energéticas, mas pronto, é o mundo em que vivemos. A China paga o preço de ser o produtor mundial de tudo, não é? Sim. É o único país que tem autossuficiência, ou que tinha autossuficiência para produzir praticamente tudo, não é? Porque tu queres fabricar qualquer tipo de, seja do que for, não é? Qualquer tipo de componente eletrónico, o que for, estás dependente e a China tem sempre capacidade. Sim. Não é? Sim, o problema é que isto parece que o resto do mundo trata este problema como se a China estivesse noutro planeta e isto nunca nos viesse a afetar, não é? Até porque isto devia de ser o resto do mundo a obrigar a China a melhorar as infraestruturas, não é? Nomeadamente o gerar de energia deveria de ser através de energia limpa, não é? Ou pelo menos haver um plano de transição. Eu já sei que isto não é uma coisa que se faça do dia para a noite, mas pelo menos eles obrigarem a China a ter um plano de transição para energias limpas e renováveis, não é? Mas a questão, e agora estamos a especular um bocadinho, não é? Mas a questão é que a maior parte dos países tem empresas que fabricam, ou não é que fabricam, que vendem este tipo de produtos e que não se importam nada que seja a China a produzi-las, porque sendo uma indústria altamente poluente, os países de origem dessas marcas não querem lá esse tipo de indústria, não é? Fique lá na China que geram lá a poluição lá para os chineses e não chateiam, não é? Por isso é que as Apples e etc. fazem sempre têm fábricas, não é que não tenham fábricas também nos Estados Unidos, não é? Mas os componentes mais básicos
lá está, que são necessários para fabricar qualquer tipo de equipamento, vêm todos da China, porque é o único sítio em que a poluição não interessa. Porquê? Porque está longe dos olhos de quem compra o equipamento, não se vê. É uma coisa que fica ali escondida, porque pronto, os chineses fazem, eles tratam disso. Não é? Não achas que é um bocadinho por aí? Sim. É o que eu digo. Ou seja, o resto do mundo não olha para isto como um problema. Ou seja, Sim, é um problema da China, mas não é um problema do resto do mundo, não é? Exatamente, ignoram um bocado esta situação e isto um dia vai nos afetar, não é? E se calhar Claro. quando afetar já vai ser tarde, não é? O mundo é só um, os recursos são sempre os mesmos, não é? Exatamente.